Estudar a Bíblia. Outra mulher falou aí, vamos lá. Ao estudar a Bíblia, estudar o que o Senhor Jesus falou, é algo realmente extraordinário. Então vamos lá para o capítulo 6. No capítulo 6, o Senhor Jesus faz aquela dinâmica de ensino dele. Apontar erros, condutas erradas, e depois aponta o que é o certo. Então nós temos aqui condutas erradas com relação à assistência social, que é do versículo 1 ao 4. Depois, condutas erradas com relação à oração, que é do versículo 5 ao 15. Depois, condutas erradas sobre o jejum, que é do 16 ao 18. E depois ele fala sobre as riquezas, que é do versículo 19 ao versículo 24. Então, ele mostra a forma errada com relação a essas áreas da vida cristã. E ele ensina aqui sobre uma vida cristã que se desenvolve no campo da discrição. O Senhor Jesus sempre foi afeito à ideia de um viver cristão que não é ostentoso, que não se acha, que não é exibido. É importante destacar que essa questão de exibimento é coisa de menino, porque todo menino é exibido, certo? Todo menino quer se aparecer para frente. Então, aqueles que já atingiram a maturidade cristã, não cabe ser exibido, ser amostrado, ter a motivação do coração errada, no sentido de atrair a admiração dos outros, atrair o aplauso alheio, simplesmente para inflar seu ego, sua satisfação pessoal. E não há propósito relevante nenhum para o reino de Deus. Portanto, é sobre isso que o Senhor Jesus fala aqui em todo o capítulo 6, dentro dessas áreas da vida aqui que ele considerou atitudes erradas, com relação a dar esmolas, que é a assistência social, com relação à oração, com relação ao jejum, e depois com relação às riquezas, e ele termina com a questão dos cuidados da vida, né? Então, vamos lá, vamos tentar ir versículo por versículo. Bom? Versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Então, o Senhor Jesus aqui aponta uma prática errada dentro da prática saudável da oração. Então, o que ele condena aqui, perdão, irmãos, dentro da prática correta de se ofertar, de ajudar o outro, né? Assistência social. Então, dentro do ato de ofertar, nós devemos ter muito cuidado para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Aí ele diz que no 2, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, a referência que Jesus faz aqui à trombeta foi algo metafórico. Quer dizer, tornar essa ação social, essa ação de ajudar alguém com proventos, tornar essa ação algo público, a fim de que a pessoa seja louvada,
aplaudida pelos outros. Então, ele está condenando não a prática de ofertar, não a prática de ajudar, mas o exibicionismo. É isso que o Senhor está condenando aqui. Interessante que eu gostaria de destacar é que ele coloca aqui, ó, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Ele usa várias vezes essa expressão aqui, ó. Não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então ele faz uma referência a galardão. Querendo ou não, ele faz uma referência ao tribunal dele, né? O tribunal de Cristo. E aí a gente tem que se remeter à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 12. Lá fala sobre o tribunal de Cristo. E dentro ali, Paulo apresenta 6 categorias de galardão, que seria o ouro, a prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Assim, numa classificação humana, claro, são três galardões, entre aspas, positivos, e 3 galardões, entre aspas, negativos. Ou seja, uma classe inferior de galardão para alguns crentes. Mas o que é maravilhoso é que, estando no céu, nós estaremos no estado de glorificação, que é o último estado da soteriologia, o último estágio da salvação é a glorificação. Então, estando glorificados, as nossas emoções estarão saradas, de maneira que a gente não vai nem se envaidecer por ter recebido o ouro, a prata ou a pedra preciosa, e a gente vai se diminuir, se sentir inferiorizado por ter recebido a palha, a madeira. Não vai ter esse tipo de competitividade, esse tipo de bestagem que, enquanto estamos nessa terra, a gente tem. E as nossas emoções ainda estão permeadas pela carnalidade, que, como disse Paulo, é um corpo morto amarrado ao nosso. Embora esteja morto, mas está lá, fedendo e liberando gases tóxicos. Se a gente vacilar, ela derruba a gente, faz a gente sucumbir. Então, o Senhor Jesus alude aqui à questão do galardão. E ele diz, se vocês forem exibidos, se vocês ostentarem, se vocês tiverem a motivação do coração errada, esqueça galardão por essa atitude que você fez aí, essa assistência social que você fez. Esqueça. As pessoas bateram palma para você, se contente, esse é seu galardão. Fique satisfeito, porque isso aí é a sua recompensa. Mais ou menos assim, eu teria coisas bem melhores para você, mas você se contentou com o aplauso de homens, então fique com os aplausos dos homens, e por esta atitude aí social que você fez, galardão nos céus, ele diz que não se terá, não se terá. Mas, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. As pessoas complicam esse texto aqui, começam a defender a questão de um anonimato completo, mas não é isso que o Senhor Jesus está defendendo aqui. Volto a dizer, o que o Senhor defende aqui é uma vida cristã que se desenvolve no campo da discrição. Então, não é que as pessoas não possam saber, mas a minha motivação não é aparecer para elas, não é me fazer com que a minha ação se torne pública no sentido de trazer louros para mim, fama para mim, aplausos.
Mas se a motivação do meu coração for correta, não tem problema nenhum as pessoas verem as minhas boas obras, até porque ele fala isso lá no capítulo 5, né? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, essa foi a primeira área que Jesus destacou. Do versículo 1 ao versículo 4, Jesus destaca a questão da esmola, a questão da assistência social. Selma Fernandes, a questão da assistência social. Então, ele fala o jeito errado de ajudar, que a gente não deve fazer. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Sobre a oração, agora ele vai para a segunda área, que é sobre a oração. E quando orares, não sejam como os hipócritas. Hipócritas aqui é uma palavra grega que quer dizer ator, aquele que representa um papel, aquele que é fingido, aquele que é fingido. Então a pessoa faz, ela ora, mas a verdade é que ela tem essa prática religiosa ou para se exibir, ou essa prática religiosa dela é muito aflorada, como diz Freud, é um mecanismo de defesa. É para cobrir alguma falha de caráter grave que ela tem. Então, ela disfarça, ela representa. Ou seja, ela é hipócrita mesmo. Tá? Então, quando orares, prática errada. Não sejam como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, de novo, ele diz que quem assim procede só tem galardão da parte dele, já recebeu por parte dos homens. 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente, te recompensará. Então, ele apresentou a forma errada de orar. E no 6, essa é a dinâmica dele de ensinar, tá? E no 6, ele apresenta a forma correta de se orar, que é, quando orares, entra no teu aposento, e aqui ele não está defendendo a ideia do lugar, ele está defendendo a motivação. Não é que você tem que ter especificamente um quarto de guerra, como alguns neopentecostais defendem, né? Eles endeusam o lugar. Não é isso que Jesus está defendendo. Volta a dizer, ele defende discrição. Ele está censurando aqui a questão de querer se aparecer. Só isso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ou seja, um lugar de intimidade, um lugar que lhe deixe reservado, como se fosse uma audiência com alguém, e que o acesso de terceiros inviabilizasse ali aquela reunião. É isso que Jesus está defendendo. Olha, é só um momento de intimidade entre você e o Pai, entre você e o Senhor Deus. Não é que você vai venerar o local, mas é a motivação do seu coração. Você vai para um lugar
de intimidade, para um momento ali que ninguém vai te atrapalhar, e ali você vai desenvolver o seu relacionamento com o Pai. É essa a ideia que Jesus está defendendo aqui. Então, vamos lá. Ora teu Pai que está em oculto e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eles gritavam muito, eles achavam que o fato de cada vez falar mais alto daria a eles o acesso ao Pai. E aí eles tinham. Isso aí cabe para alguns pentecostais de hoje em dia, né? Exato. E acho que quanto mais grita, acha que o segredo está na gritaria, né? A unção tá, quanto mais ele fala alto, mais o poder de Deus acontece. Exatamente, exatamente. Tá bom, meu amor. Tá, fala com a mamãe lá. Tá bom, papai tá falando aqui. Vamos lá. Então, as duas repetições. Esta era a maneira pagã de, mais ou menos, tipo, forçar os deuses a conceder favores para eles. Como lá no Carmelo, os profetas de Baal fizeram, né? É aquela insistência como se fosse uma ladainha. Uma repetição de fórmula, como se fosse uma fórmula mágica. Eu vou repetir essa frase aqui exaustivamente e eu quero ver se eu não comovo esse Deus. É como se Deus fosse um ser carrancudo, como se Deus fosse um ser carrancudo, uma fera que está lá com o seio franzido, e você vai falando com ele. Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, não sei o que, não sei o que. Você repete não sei o que, trocentas vezes, até que ele vai. Você me venceu. Você me convenceu, meu filho. Poxa. Rapaz, tá difícil de aqui, mas vamos lá. Entendeu? Como se fosse uma repetição para acalmar o coração da fera que está lá em cima. Está bravo lá em cima, e eu repetindo essa frase várias vezes, eu vou mudar o humor dele ao meu favor, e ele então me atenderá. É como se a oração fosse realmente uma sequência de frases mágicas. Um ritual definido, que todas as vezes que eu fizesse aquilo ali, todas as vezes que eu faço aquilo ali, dá certo. Não é isso. Não é isso. O que Jesus quer dizer é que a prática da oração, ela é, na verdade, uma prática relacional. Uma prática relacional, em que eu desenvolvo um diálogo. Ou seja, tem um interlocutor, alguém com quem eu estou falando, alguém para quem eu estou dirigindo a minha fala. E também eu não estou ficando doido. Não é uma doideira. Ele diz, você não está falando sozinho. O teu pai está lá. Isso que ele diz, o teu pai está lá. Isso que ele falou no 6. O teu pai está lá e vê secretamente e te recompensará. Então é isso que Jesus está defendendo aqui. Ele apresenta a ideia errada, o entendimento e a concepção errada sobre a oração, e depois ele apresenta a concepção certa. 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes.
Aí alguém diz, então ele sabe o que eu vou pedir, sabe o que eu vou falar com ele, então eu vou orar. Já que ele sabe, por que ele quer que eu fale com ele se ele sabe o que eu vou falar? Aí eu repito o que eu falei anteriormente, é uma prática relacional. Tá, ele sabe o que você vai falar. Mas ele gosta de ver você na presença dele, né? Isso não é privilégio da gente? É privilégio. O Deus eterno, maravilhoso, ele quer, sente prazer. É prazeroso para ele ver os seus servos buscando a ele em oração. Só isso. 9. Aí aqui ele começa, no 9, ele começa a oração do Pai Nosso, né? O famoso, que a gente conhece como Pai Nosso, a oração famosa. Aí ele começa. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, a oração aqui do Pai Nosso é uma oração modelo. É uma oração modelo. Ele aponta diretrizes. Ela não é uma reza. A verdade é que essa oração é como se fosse um esboço. Um esboço só com tópicos. Não é um esboço em forma de manuscrito, em que se escreve tudo que se vai dizer. Não. É um esboço apenas com os tópicos. Você tem os tópicos, a partir dos tópicos, você desenvolve a sua oração pessoal. Porque tem gente que Deus é o Pai Nosso. E eu já reparei com irmãos que, meu Deus, é um pecado mortal não se iniciar a oração se não for com o Pai Nosso. Ele diz, olha, pecado. Como é que pode você começa a orar e não fala o Pai Nosso? Onde já se viu começar uma oração sem recitar o Pai Nosso? Bom, essa não era a intenção de Cristo. E eu também não quero dizer que seja pecado a pessoa recitar. Não tem problema nenhum. Mas, essencialmente, não era essa a intenção de Cristo. A intenção de Cristo é dar um modelo para que fosse seguido pelos seus discípulos e, consequentemente, por nós. E aí ele começa a oração dizendo: Pai Nosso. Ele começa simples assim, chamando Deus de Pai. Coisas que os judeus não costumavam fazer, né? Mas ele mostra, ele apresenta o novo modo de se dirigir a Deus, que é chamando-o de Pai. E, dentro do contexto, que é a questão da prática ostentosa, exibida, de orar, ele rebate aqui essa questão de fazer orações muito bonitas, assim, no sentido de querer impressionar quem está perto. Porque tem gente que, meu Deus do céu, é impressionante como ele quer falar assim, um português rebuscado na sua oração. Acho que ele busca assim, umas palavras lá no fundo do dicionário para impressionar o Deus ou quem ele está ali ouvindo orar. E começa. Oh, inacessível luz. Oh, Deus triuno excelso. Oh, supremo regente de todo o universo. Eu acho que Deus fica dizendo assim, moço, para de bestagem, me chama de pai. Certo? Então não precisa ter essa pompa toda. Não precisa ter o que eu chamo de panca toda.
É só ser espontâneo e falar, abrir o coração, como se abre o coração a um pai em que se tem intimidade com esse pai. Então, é isso que ele defende aqui. Ó. Vamos lá. Você vai começar a sua oração entendendo que você está diante do teu pai. Estando diante do teu pai, você tem liberdade para abrir a alma. Abrir a alma. Porque, às vezes, a gente quer abrir a alma para A, para B, a gente quer desabafar nas redes sociais. O Senhor Jesus defende a ideia de um relacionamento com Deus como a figura de um pai, aquele que a gente pode assentar no colo, receber dele o seu afago e falar-lhe das nossas inquietudes, falar-lhe de tudo aquilo que nos incomoda e também, acima de tudo, adorá-lo naquele momento em que se está orando. Ele vai. Mas quando orares... Não é 9 lá. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso. Então, nós entendemos o Pai, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, o teu nome é santo. Nessa petição que eu te faço, Senhor, permita-me que o meu viver santifique o teu nome. Olha que pedido audacioso, irmãos. Permita que no meu viver hoje o teu nome seja santificado. Mais ou menos assim, que quando as pessoas verem a minha conduta hoje, ao longo desse dia, elas entendam que o Senhor é um Deus santo e que elas prestem reverência ao teu nome. Mais ou menos nessa linha aí. Essa deve ser a nossa petição na oração diante do nosso Deus. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Santificado seja o teu nome. Agora o versículo 10. Venha o teu rei. Aí tem complicações teológicas aí, em relação a essa questão do reino, mas eu vou ser simples. Venha o teu reino. Senhor, o teu domínio sobre mim. Senhor, o teu governo sobre mim. Senhor, que o que venha me reger não sejam as minhas emoções, não sejam as concupiscências deste mundo, Senhor, mas o que reja, o que maestre a minha vida, seja o Senhor. Que o Senhor esteja entronizado no meu coração. Venha sobre mim o teu reino. Aplicando de forma geral, alude à questão da salvação, porque o reino de Deus só vem quando alguém, o reino de Deus só vem, o domínio de Deus só vem sobre alguém quando esse alguém reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, também tem essa linha de pedir salvação para as pessoas. Venha o teu reino, Senhor, salva vidas, através do teu Santo Espírito, convença pecadores que eles estão errados. Senhor, porque esta é a função do teu Espírito. Gente, a oração é uma prática inteligível. A gente tem que se expressar. Algo espontâneo. Algo que a inteligência também tem que fluir. Não é uma coisa engessada. É algo que flui. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então, na nossa petição, pedimos, venha o teu reino. Vocês perceberam que, dentro dessa oração, as petições começam
sempre na perspectiva do reino, sempre na perspectiva que o reino seja engrandecido. Santificado seja o teu nome. Eu estou adorando a Deus. Eu estou glorificando o seu santo nome. Não tem eu aqui. Não tem vazão para as minhas vaidades. Estou adorando a Deus. Venha o teu reino. De novo, pedir o domínio dele. Pedir salvação de vidas. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ou seja, faça o que você quiser. A verdade é que eu estou nas tuas mãos. A verdade é que eu estou nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Foi o que Jesus também disse lá no Getsemane, né? Ele faz essa... Ele cita essa frase aqui: seja feita a tua vontade. Então, seja feita a tua vontade, no primeiro lugar, no meu coração. Em primeiro lugar, no meu coração. Assim como ela é feita aí no céu, Senhor. Assim como ela é feita aí no céu. Aí o 11. O pão de cada dia nos dá hoje. O pão de cada dia nos dá hoje. Aqui tem pelo menos duas interpretações. Não sei que tem mais, mas vou citar duas aqui. A primeira interpretação é fazendo um link com o último versículo, né? Com o último versículo, que é o 34, que diz que todo dia tem o seu mal. Se todo dia tem o seu mal, então nós devemos pedir ao Pai o pão de todo dia, ou seja, a comunhão com Cristo específica para cada dia. Então, uma interpretação no sentido espiritual aqui, no primeiro momento, quer dizer, uma primeira interpretação. Até porque ele condena depois lá na frente, né? Os gentios que pedem isso para satisfazer suas necessidades pessoais. Ele fala isso na frente. Então, essa é uma primeira interpretação. Se todo dia tem o seu mal, devemos pedir ao Pai o pão de todo dia. O Senhor Jesus seria esse pão aí. Ou seja, a nutrição espiritual ideal, o suficiente para eu suportar os males que esse dia irá impor a mim. Ou seja, eu quero que o Senhor seja a minha porção. O Senhor Jesus seja a minha porção. Eu quero a porção específica para o dia de hoje de comunhão com Ele. A segunda interpretação, outros interpretam como sendo literal, como sendo um alimento mesmo, um alimento diário. Pão novo cada dia nos dá Deus. Ou seja, um pão material mesmo, literalmente falando. Então, são essas duas interpretações aí que eu queria destacar. Vocês querem falar, participar? Fala aí para eu não ficar falando só. Eliseu, Abimael, fala aí, gente. Vamos lá. Pai do Senhor para vocês. 5. No versículo 5, Jesus, ele não está... isso é interessante, né? Às vezes é sutil isso aqui. Ele não está condenando o orar em pé, né? Ele não está condenando a prática de orar em pé, e muito menos a prática de orar na sinagoga, nas igrejas, ou na esquina, na rua, na praça, etc. O que ele condena é o que você bastante enfatizou aí, né? De orarem para serem vistos, né? Tem até uma frase que a gente aprende na escola dominical, né? Que é assim: hoje os crentes estão querendo pouco serviço e estão querendo muito ser vistos, né? Estão querendo mais serviço do que serviço. No versículo 7, aparece uma expressãozinha legal também, que é a expressão repetição, né? Repetições. E Jesus não está condenando repetições aqui, né? Você citou até Elias, né? O que Jesus condena aqui
são as vãs repetições. A gente tem até a religião, né, de onde saímos, né, e digo saímos por causa do tempo que vivemos debaixo dessa religião aí, que é o catolicismo, onde a pessoa peca e fala, olha, vai lá e ora 15 Ave Marias, ora 30 Pai Nossos, e você vai, é isso aí para você, né? Essa repetição, ela é vã, né? Quando Paulo, ele escreve, eu até marquei aqui para ler, aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, perseverai em oração. Então, não é errado a gente repetir as orações, né? Até o próprio apóstolo Paulo, ele faz esse pedido para as igrejas, né? Praticamente toda a carta que ele escreve, ele coloca, olha, rogai por mim, orai por mim, apresentem-me nas suas orações, né? O que Jesus condena é a vã repetição. Às vezes a pessoa está repetindo o Pai Nosso ali pela 13ª vez, ele não está nem pensando mais no Pai Nosso, ele só está ali, Pai Nosso, nosso santificado, teu nome é nós, teu reino seja feito, tua vontade na terra como no céu, e parecendo aqueles grupos, né, de jogadores de futebol, faz aquela rodinha e começa, Pai Nosso, tá, céu, santificado, seja, como se a repetição por si só, ela tivesse efeito, né, sem consciência. Aí, entrando no Pai Nosso, eu acho interessante porque acaba que eu dou o curso de discipulado aqui, né, para os novos convertidos e para o pessoal que quer batizar, e o Pai Nosso é o exemplo que eu uso para eles de oração. E Jesus, ele destaca essa questão do Pai, né? Paulo, ele chega até a dizer lá depois, ele acrescenta o Abba também, né? Em bom baianês, seria um painho, né? Chamando Deus de painho, painho nosso, né? Painho. E o nosso também, esqueci a classe agora da palavra, mas o nosso aí, ele é acrescentado, para deixar claro que a pessoa não está orando Pai meu, né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos nos referindo ao Pai, ao mesmo tempo ele deixa claro que nós temos irmãos, né? Isso eu acho bastante interessante, que ele fala Pai nosso. Quem faz parte desse nosso? Todos os nossos irmãos em Cristo, né? Então, levando até para um lado de família aí, né? E a questão do pão, no contexto deles, eles tinham isso bem evidente, né? Eles viviam pão. Por quê? Porque eles não era simplesmente ir até uma padaria e só ir lá e comprar, né? Tinha a questão da plantação, tinha a questão de você precisar da chuva, tinha a questão de você ter toda a prática ali do plantio, da irrigação, da colheita. Então, era um conjunto, né? E talvez também fazendo referência ao deserto, né? Eu parei para pensar isso aqui agora, você estava falando, a primeira coisa que veio na minha cabeça assim foi essa questão do deserto. Porque lá no deserto, algumas pessoas tentaram amontoar o maná para o outro dia, né? Aí Jesus vem aqui, fazendo até aquela comparação que eu falei, né, de Jesus, entre Jesus e o povo de Israel lá, que lá eles recebem a lei, aqui eles recebem o Sermão do Monte. E Jesus, ele enfatizando aquilo que foi dito lá no deserto também, né? Olha, se preocupem com o pão de cada dia, né? O de amanhã pode estar tranquilo que o amanhã Deus cuida, né? Enfim, é isso aí que eu percebi até agora aqui, que eu anotei, e achei interessante aí compartilhar. Peça pura. O Shed diz no pão cotidiano, pão de cada dia, ele coloca aqui em grego, né? Epiosion, dia a dia, ou para amanhã. Provavelmente isso se refere ao maná do crente que é Cristo, na peregrinação entre o êxodo da salvação e a festa messiânica da segunda vinda, que ele
antegosa pela fé. Então, o chefe concorda também com essa interpretação de ser o próprio Cristo, né, um alimento espiritual. O teu reino seja feito por nós cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, na nossa oração, e só quem tem o coração perdoador consegue fazer esse tópico da oração aqui, ó. Se não tiver um coração sarado, vai pular esse tópico da oração. Vai pular. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A verdade é que nós fomos chamados para exercer o perdão, independente do mal que nos foi feito. Um cristão foi chamado para ter um coração perdoador. A verdade é que a gente deve ter um corpo de rinoceronte para aguentar pancada, porém, um coração de gelatina, que, embora tenha recebido muitas porradas, mas mesmo assim consegue liberar o perdão. Não é uma tarefa fácil, não. Não é uma tarefa fácil. Mas é possível. E se você não consegue, esta é uma causa para você apresentar justamente em oração e pedir ajuda divina, né? Pedir ajuda divina. Então, meus irmãos, destacando aqui que nessa oração, o Senhor Jesus apresenta a Deus como uma figura de três autoridades aqui. Ó. Jesus apresenta Deus primeiro como Pai, depois ele apresenta a Deus como Rei, depois ele o apresenta como um juiz. Ou seja, vós orareis assim, Pai nosso. Ou seja, ele apresenta o Senhor Deus não como aquele ser distante, que os judeus tinham até dificuldade em citar o seu nome, aí tinha que mudar as letras para não pronunciar o nome de Deus, com medo de chamá-lo em vão. Jesus aproxima Deus. Ele diz assim, não é que vocês sejam servos dele. Ele é pai de vocês, gente. Assim, ele é pai. Então, ele apresenta Deus como pai, não como tirano, insensível, carrasco, distante, mas é pai. E um pai presente, tá? Um pai presente. Pai, venha o teu reino, ou seja, se ele tem um reino, ele é rei. Perdoa-nos as nossas dívidas. Se ele tem legalidade e autoridade para perdoar, só quem pode fazer isso é um juiz. Então, Jesus apresenta nessa oração a Deus como um pai, como um rei, como juiz. Ou seja, você entra na presença do rei, mas você não entra como súdito, como vassalo, como escravo, como subserviente, no sentido pejorativo da palavra. Você entra na presença do juiz, mas você não entra como réu, como sujeito à condenação. Você entra na presença do rei, você entra na presença do juiz, mas você entra como filho. Você entra como filho. Você acessa a sala do trono, não como vassalo, mas como filho. Você tem acesso ao trono de onde emana o juízo perfeito, a justiça plena, a equidade suprema. Sai desse trono, mas você adentra a sala desse juiz, não como réu, mas você adentra como filho do juiz, E quando você aparece lá, o juiz diz, eita, pode entrar, meu filho.
Chega aqui, me fale suas demandas. Me fale suas demandas. E aí a gente tem total liberdade para falar com esse juiz. Afinal de contas, ele não é só um juiz. Ele é nosso pai. Tá bom, meus irmãos? É interessante essa forma que Deus apresenta, que Jesus apresenta o Senhor Deus. Vamos lá. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E não nos induzas à tentação. Meu Deus, mas Tiago diz, é Tiago mesmo, gente? É Tiago que diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Não nos induzas à tentação. Tentação aqui, meus irmãos, é a palavra grega que pode ser traduzida como provação. Provação. Porque ao cão compete tentar, a Deus compete provar. Porque a tentação tem por finalidade e objetivo destruir, matar, envergonhar, vilipendiar. Certo? E a aprovação tem um objetivo contrário a isso. A aprovação tem o objetivo de forjar caráter, de robustecer, de dar forças espirituais, de amadurecer, de melhorar o crente. Então, ao cão compete tentar, e a Deus compete provar. Então, a palavra grega usada aqui por Mateus, ela tanto pode ser traduzida como tentação, como pode ser traduzida como provação. Ela pode ser traduzida de ambos os modos. Um homem chamado Morrison, ele parafraseou esse texto dizendo assim, ó: e não nos coloque em provação severa, provação que, em virtude de sua severidade, venha a pressionar duramente o nosso estado moral. Então, o que Jesus está ensinando aqui é que a gente pode abrir o coração ao Pai e dizer para ele assim: Senhor Deus, ô Pai, não me prove nessa área. Senhor, não permita que essa adversidade tal venha sobre mim, Senhor, porque eu não tenho estrutura para aguentar. Por exemplo, um pai ou uma mãe pode orar: Senhor, não me deixe passar pela provação de perder meus filhos. Eu não suportaria, Senhor. O Senhor sabe que eu não suportaria. O Senhor sabe que eu não tenho estrutura para isso. Tenho estrutura para isso. Gente, oração é algo pessoal. É algo pessoal e a gente pode expor essa vulnerabilidade ao Pai e dizer: Senhor, não me submeta a esta provação aí, Pai. Tá bom. Eu sei, o Senhor tem que fazer a vontade do Senhor. Mas deixa eu apresentar o meu querer para o Senhor e depois o Senhor vê se o Senhor me atende. Eu não tenho estrutura para suportar tal provação. Tal provação. É basicamente isso que Jesus defende aqui, tá? Vamos lá? Não nos induzes à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. O mal aqui pode ser o próprio maligno mesmo, certo? O próprio maligno, ou é o versículo 3. É isso mesmo, o próprio maligno. Maligno ou diabo. Pronto. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, ele termina a oração modelo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, ele termina a oração com uma doxologia.
ele está nos ensinando que a gente pode terminar as nossas orações assim também, com uma doxologia. A grosso modo, doxologia é: eu estou tão abismado com o que Deus fez, eu estou tão impressionado com o que Deus fez, que eu não acho palavras para me expressar com relação a Ele, então eu começo a cantar, assim, maravilhado com o que Ele fez, eu começo a louvar o seu santo nome, eu começo a dizer palavras de louvores e de adoração ao seu santo nome. E aí ele termina assim, nessa doxologia: depois de tudo isso que eu orei, eu termino: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Certo? Então a gente pode, dentro dessa oração, que é um esboço com tópicos, a gente pode colocar lá: conclusão, doxologia, adoração, rendição, prostração ante a presença de Deus. Ante a presença de Deus. Tá bom? Entendemos a oração que ela é o modelo? Que modelo top? Concorda comigo, sim ou não? Sim, muito bom. Eu gosto dessa versão de Mateus, porque a versão do Pai Nosso de Lucas, ela não tem essa doxologia no final, né? O Lucas lá no Lucas 11, ele termina assim: e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos no mal. E aí para. Né? Já Mateus ele traz esse: porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Ele inicia a oração glorificando a Deus: santificado seja o teu nome. E ele termina a oração glorificando a Deus: porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Aí o Bianco diz: essa doxologia aí, porque tem o reino, o poder e a glória, foi acrescentada há muito tempo, provavelmente para lhe dar uma conclusão mais acabada, citada em público. O acréscimo foi finalmente incorporado ao texto pelos escribas. Entretanto, é melhor incluí-la quando a oração do Pai Nosso for recitada em público. Então tá aí, né? O interessante aqui também, é como que Jesus gostava de usar essa linguagem financeira, né? O tempo todo ele fala de dívida, de pagamento, de moedas, né? O tempo todo ele usa essa linguagem financeira aí para ensinar para o povo, né? Até talvez para seguindo aquela linha de que Jesus sabia no profundo, mas sempre queria pregar no raso, né? Diferente do que as pessoas fazem hoje, né? A gente geralmente sabe pouco e quer pregar no muito, muito profundo, nas revelações que ninguém nunca teve. Os camaradas que passaram lá 23 horas por dia lendo a Bíblia, orando, esses camaradas aí não tiveram, mas a gente está querendo, às vezes sem nem orar, ter as revelações profundas, né? E ele coloca essa: perdoa as nossas dívidas, né? Como uma metáfora aí, né? Uma metáfora. Não sei se é metáfora a figura de linguagem, mas quando ele associa os pecados a uma dívida financeira, né? Eu costumo dizer que muita gente pode ser condenada por causa da própria oração. Imagina a pessoa chegar diante do juízo final e a pessoa falar bem assim: mas por que eu estou aqui? Por causa de uma oração sua. Você falou para eu te perdoar como você perdoava, mas você não perdoava, então não vou te perdoar. Né? É loucura isso. Quando a gente começa a entender um pouquinho mais de alguns versículos da Bíblia, eu acho que a gente começa a entender a severidade que é, né, o Evangelho. Sem dúvida, sem dúvida. E o Mateus, como você falou lá na primeira aula, ele usa muito esses termos, né, na contabilidade, já que ele é dessa área, né? Ele usa muito esses termos. Eu acho que talvez até por conta de Jesus gostar tanto disso, ele foi lá e escolheu um camarada para falou: vou escolher um camarada da área para escrever isso aqui, porque
os outros não vão ter ponto de vista, esse ponto de vista, né? Pescador, médico. Acho que vamos pegar um da área de finanças aqui para poder entrar em mais detalhes em relação a isso aqui. Exatamente. Vamos lá, para a gente caminhar aqui para encerrar. Nós vivemos a tentação, porque se perdoar de as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aí, então, a gente tem que liberar perdão. Aí vai para outra sessão. Tem muito crente aí pedindo perdão a Deus para perdoar ele, né? E ele não perdoou o irmão dele. Me faz lembrar aquela passagem que Jesus fala a respeito do credor incompassivo, que ele pediu misericórdia ao seu senhor, que ele estava com a dívida muito alta, o seu senhor perdoou ele. E ele topou com o conservo dele que devia quase nada para ele. E ele não teve misericórdia dele e lançou ele na prisão, nas trevas dele. E assim são muitos crentes. Eles não perdoam o seu irmão que feriu ele ou que vacilou com ele, mas todos os dias ele ajoelha pedindo perdão a Deus. Eu acho que é uma coisa muito séria que a gente tem que refletir. Jesus deixou claro: se vocês não perdoar aqueles que te ofenderam, o vosso Pai também não vos perdoará. E isso aí não é nada metafórico nem simbólico. Isso é no sentido literal mesmo. Se a pessoa guarda a mágoa no coração, se ela não perdoa, ela corre um seríssimo risco de perder a salvação. Sim. Sem dúvida. Esse texto de Mateus 18, né, do credor incompassivo, é um dos textos também que me assusta um pouquinho. Porque Mateus, talvez por conhecer, né, de moeda também, a gente estava falando disso, ele usa um valor aí que o Hernandes Dias Lopes chega a dizer o seguinte, que se você juntasse a renda da Judéia com a Galileia, todo Israel, você não chegava no valor que aquele homem devia, né? É como se fosse um valor que não daria para alcançar. Se ele fosse pagar com um dia de trabalho, eu não lembro exatamente o número, mas eu acho que é cerca de a pessoa teria que viver 150 mil vidas para poder conseguir pagar, né? Aí ele é perdoado daquilo e não consegue perdoar o camarada um mês de trabalho. Então, é bem complicado, né? E tá falando justamente da gente, né? Quando a gente não consegue perdoar um irmão por causa de uma falha pequena. Exatamente. Exatamente. O Evangelho exige a renúncia do nosso próprio eu. Então, ele entra sobre o jejum agora. Ele mostra... Falar que você tem 2 minutos, hein? 2 minutos. Mostra... Se quiser continuar na quinta-feira que vem... Tá. Acho que dá para ir até o 18. Até o 18, né? Vai até o 18, depois começa a outra parte, né? Uhum. Sobre o jejum, ele mostra a prática errada de como jejuar, né? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejumam. É verdade, eu digo que já receberam o seu galardão. De novo, receberam o seu galardão na terra. De novo, ele mostra a questão da hipocrisia, do fingimento, que é impressionante como tem gente que é fingida. E mostra um papel, né? Desempenha um papel. É impressionante isso. Gente que finge que é amiga, mas na verdade não é. Inclusive, uma dica para as irmãs. Vier 3 mulheres caminhando longe de você, e quando te avistarem, uma colocar a mão na boca, você pode ter certeza que você virou o assunto da conversa. Pode ter certeza. Uma colocou a mão na boca e cochichou para a outra. É uma dica aí para vocês, mulheres. Está falando de você. Lá vem ela, o cabelo dela, diz que fez uma chapinha progressiva, mas olha que coisa horrível, olha o tamanho do bucho dela. Mas o pior é que quando chega perto, diz, amiga,
vem aqui e dá os 3 beijos. Se for carioca, dá 3 beijos na face, né? Misericórdia. Isso aí é um fato, né? Isso aí é um fato que você está falando mesmo. Fato é fato, tá entendendo? Acho que eles aprenderam com Judas, né? Judas chegou em Jesus beijando, né? Elas vêm beijando também. Colocou a mão na boca, pode saber, hipocrisia pura quando chega a terra. Então, vamos lá. Então, o que eles faziam? Eles jejuavam novamente, de forma hipócrita, novamente, para se aparecer, para se exibir diante dos homens. Então, a instrução de Jesus aqui, de forma moderna, é, quando jejuar, penteie seu cabelo, lave o seu rosto, escove o seu dente, porque tem gente que vai jejuar, fica todo despenteado, não escova o dente e fica um bafo medonho, porque, querendo ou não, quando se jejuma, sai aquele ar terrível, porque o estômago joga esses gases para fora. Então, modernamente falando, Jesus está dizendo isso. Se ajeite, caba, se ajeite, fema véia, não deixe sua aparência moribunda, não. Ajeita a latinha para que os outros não percebam que você está jejuando, porque senão isso é só uma prática exterior e não terá benefício espiritual nenhum. Aí você terá recebido seu galardão, sua recompensa aqui na terra mesmo. Aí ele diz, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, tá? Para não parecer aos homens que jejum, mas é teu pai que está em oculto, teu pai que vem ao oculto te recompensará. Amém. Fica no 19, então, a penúltima sessão, sobre as riquezas, depois ele fala sobre os cuidados da vida. Interessante aqui, só para falar e terminar, o termo hipócritas, né, que ele usa, é o mesmo termo que se usa para ator de palco, né? Ator. A pessoa que atuava. E se a gente olhar hoje, se a gente, sendo ser humano, a gente já consegue identificar algumas pessoas que são verdadeiros atores, verdadeiras atrizes dentro da igreja, imagina um pai que vê com olhos de chama de fogo, né? É um negócio assustador mesmo. Esse palco que virou, uma cena de filme, né? Como se a pessoa entrasse num personagem. Lembra até daquela história da mulher que chega com os filhos na igreja e fala, pastor, vamos morar aqui. Deixa a gente morar aqui na igreja, porque aqui na igreja o pastor me chama de meu amor, é minha vida. E em casa, pastor, falta me esgoelar. Então, deixa a gente morar aqui. Então, assim, vive um papel na igreja, né? Na igreja, se o irmão trupicar nele, ele fala, ô, meu irmão, Deus abençoe, o irmão está perdoado. Agora, se um colega de trabalho trupicar nele, deu ruim. Misericórdia. Verdadeiros atores e atrizes, né? Exatamente. Então, a grosso modo, o que Jesus defende é uma vida cristã, como eu disse no começo, que se desenvolve no campo da discrição. Na verdade, uma espécie de uma vida espiritual Val de Jaboque. E Jacó ficou sozinho e lutou com ele um varão. Ou seja, uma vida espiritual que se desenvolve na intimidade com Deus, sem holofotes humanos. Que essa geração, a nossa geração, infelizmente, tem geração que gosta de um holofote, menino. Terminei. Obrigado. Ô, Lion, ficou algum capítulo aí que você ficou sem terminar? Ficou 8, né? Capítulo? Não. Você fala... Algum aí que você não abordou, a gente explicou o capítulo 8. A gente ficou no 6 e 7 aí, né? Não, ele falou do 5 e o 6, moço. 5 Até e o 6? versículo 18 do 6. Falei de 5, hoje o 6. E tem o 7 ainda, né? Porque o Eliseu fez do 1 ao 4, você vai ser do 4 ao 8, né? Você fez o quê? Tem o 8 também, é? Rapaz, você tá... Pronto, o 8 é seu também, ué. Rapaz, você tá tirando meu couro, rapaz. Vigia, moço. Mas é 4 para cada. Querendo aprender com vocês. Então vamos revezar. Semana que vem só vai ter o 7 e o 8, né? 7 e 8.
4. 7, 8. Peraí.